quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quinta-feira antecipo o próximo dia 21 de setembro, próximo sábado, no qual celebraremos a memória, ou seja, a festa do apóstolo evangelista São Mateus. E o faremos voltando ao 6º século cristão. Beleza a igreja, né? A igreja não nasceu ontem na mão de um padre herege, de um frei herege. A igreja não nasceu ontem de um pastor. A igreja não nasceu ontem na mão de ninguém. Desde a eternidade, no desígnio de Deus, a igreja, por causa da encarnação, da paixão, Páscoa e Pentecostes de Jesus, ela é o marco permanente, eterno e futuro da salvação, como serviço e sacramento, ou serviço sacramental. Por isso, já uma homilia tão antiga de São Beda Venerável, presbítero, que mostra-nos quanto é rica a memória da igreja. Jesus viu, compadeceu-se dele e o chamou. Jesus viu um homem chamado Mateus, assentado à banca de impostos, e disse: segue-me. Viu não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Disse-lhe então: segue-me. Segue quis dizer imita. Segue quis dizer não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo, deve andar como ele andou. E levantando-se o seguiu. Não é de se admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma, pois o próprio Senhor que o chamava exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou por instinto invisível a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Com esta compreenderia de quem o afastava dos tesouros temporais, podia dar-lhe nos céus tesouros incorruptíveis. E aconteceu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e do perdão. Belo e verdadeiro prenúncio. Aquele que seria apóstolo e doutor dos povos, logo no primeiro encontro, arrasta após si a salvação com um grupo de pecadores. Assim, inicia o ofício de evangelizar desde os primeiros começos da sua fé aqueles que iriam realizar esse ofício plenamente com o merecido progresso das virtudes. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo desse acontecimento, nós o entenderemos. A Mateus foi muito mais grato o banquete na casa do seu coração, preparado pela fé e pelo amor, do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor. Atesta-o aquele mesmo que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvindo a sua voz, abrimos a porta para recebê-lo. Ao aceitarmos de bom grado as suas advertências secretas,
ou evidentes e nos pormos a realizar aquilo que compreendemos como nosso dever e nos pomos a realizar aquilo que compreendemos como nosso dever. Ele entra para que seamos, Ele é conosco e nós com Ele, porque pela graça do seu amor habita nos corações dos eleitos para alimentá-los sempre com a luz da sua presença. Possam assim os eleitos cada vez mais progredir no desejo do alto e Ele mesmo se alimente com os desejos deles como a pratos deliciosos. Verão uma bela homilia feita pelas mãos de um santo, São Beda Venerável, que a partir do VI século influencia, catequiza, purifica o nosso olhar, impedindo que nós percamos a confiança em Deus e que acolhamos, segundo o Espírito do Evangelho, esse serviço que nos foi honrosamente